Que Deus abençoe vocês. Eu quero convidar vocês para a leitura do texto desta manhã no Evangelho de Mateus, último culto do ano, como foi dito, aqui da nossa comunidade, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, faz parte do conhecido Sermão do Monte de Jesus. Capítulo 6, Mateus, versos 33 e 34, diz assim a palavra de Deus: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras do nosso Senhor Jesus, palavras de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, onde nós, reunidos como irmãos e irmãs, seus filhos e filhas, celebramos o último culto desse ano a Ti, também com os corações gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, com os corações também que precisam ser encorajados diante daquilo que o Senhor ainda fará e diante de tudo aquilo que ainda a gente quer realizar. Nós te pedimos que o Senhor venha ao nosso coração nesse momento com a sua palavra, no nome do seu Filho Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Eu queria que você tomasse esses dois versos, essas palavras que nós acabamos de ler, como uma espécie de pastoral do Ano Novo. Sabe? Para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para essa comunidade. É engraçado como há um efeito psicológico que esse momento de final de ano traz para a gente. Sobre reflexão, né? Sobre todo esse intervalo entre Natal e Ano Novo, onde parece que as coisas, pelo menos para a maioria, desaceleram um pouco. Né? A gente tem uma semana aí, talvez que nos faça refletir. E porque a gente sabe que um ciclo está se findando, um novo ciclo vai começar, e esse ciclo representa o término de um tempo, e de alguma forma isso dá uma sensação para a gente de que a gente vai viver um novo capítulo para ser escrito pela gente, como se a gente tivesse folhas livres ali para a gente tentar fazer o que quiser da nossa vida com 2026. E se a gente pudesse, vejam bem, se não é assim, a gente começaria apagando algumas coisas que a gente não gostaria de levar de 2025, né, para 2026, bem no tipo daquela oração que a gente faz: Senhor, traz logo, chega logo 2026 e deixa 2025 para trás, né, porque algumas coisas que eu vivi eu não gostaria de carregar. Como se a gente pudesse chegar nesse momento e deixar de fato algumas coisas que nos incomodam, que nos deixam ansiosos, que nos pedem luta, né, e trazer ou levar com a gente somente aquilo que a gente quer e aquilo que a gente gosta. Mas a verdade é que ninguém pode fazer isso, não é verdade? Ninguém pode fazer isso. Em alguns dias, de fato, o nosso calendário vai mudar, a gente vai ter que se acostumar a escrever 2026, e a gente vai continuar com alguns problemas que nos trouxeram até aqui, com alguns dilemas que a gente trouxe até aqui, e seria maravilhoso se a gente pudesse deixá-los, mas a gente não vai. Então a gente vai trazer algumas questões, a gente vai levar algumas questões para 2026, algumas das questões sem respostas que a gente trouxe até aqui, sem querer ser pessimista, mas ocupando esse lugar do realismo. A gente vai levar também algumas inquietações e angústias que nos trouxeram até o final de 2025. Mas eu queria encorajar você, sonhador que sou também, a olhar para o futuro, para 2026, não como uma página livre, porque todos nós carregamos conosco as nossas histórias, mas de você olhar para 2026 com um olhar de mudança,
um olhar de uma nova perspectiva para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sua família. Já que a gente tem um novo ciclo pela frente, uma mudança de calendário que está prestes a começar, como é que a gente pode viver esse novo ciclo? Eu acho que é essa a grande questão dessa manhã para todos nós aqui. Como é que a gente pode viver esse novo ciclo que está para começar? Um ciclo que seja melhor do que esse que está acabando, por mais que para muitos 2025 tenha sido bom. Como é que a gente pode fazer para que 2026 seja um ano bonito e bom para todo mundo? Há muitas respostas, obviamente, para essa pergunta, mas eu queria propor esse caminho que a gente leu nesse texto. Jesus, certa vez, olhando para uma multidão de pessoas, para vários grupos, e percebendo que eles estavam inquietos com coisas da vida, ele disse o seguinte: por que vocês estão preocupados com essas coisas? E as coisas com que as pessoas estavam preocupadas aqui nesse texto eram legítimas. Vestes, comidas, né? Quer dizer, aquilo que vão beber, aquilo que vão comer. Mas por mais legítimas que fossem essas inquietações, Jesus diz: por que vocês estão preocupados com isso? Isso não devia ser motivo de inquietação, de preocupação dentro de vocês, a ponto de tirarem de vocês a capacidade de perceberem que a vida é bonita, porque vocês têm um Pai que cuida de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, nesse texto, cita o lírio do campo, a ave do céu, né? Quer dizer, e eles têm uma coisa em comum: eles não veem o tempo fragmentado como a gente vê. Eles não têm o dia de amanhã. O pássaro e o lírio do campo, eles só têm o hoje. Por mais que eles vivam mais do que um dia, eles não vivem segundo essa fragmentação do tempo. Como se amanhã fosse um outro tempo, como se 2026 fosse um novo ciclo. O pássaro e a flor, em certo sentido, estão no hoje, presentes no presente, sabe? Vivendo o hoje. Eles estão inteiramente disponíveis para a vida que está acontecendo aqui. Então vejam, quando Jesus fala não se preocupem, a questão não é para você não se preocupar no sentido de ser irresponsável com o futuro, mas de você estar presente no presente, sem deixar de ser, na verdade, contemporâneo de tudo que está acontecendo hoje. A obsessão pelo futuro, pelas realizações, elas tiram da gente a nossa potência. Elas causam a inquietação e uma impotência na gente, porque a gente só consegue exercer a nossa potencialidade no presente. Então, em 2026, esteja presente no tempo, esteja presente na vida das pessoas, esteja presente naquilo que está se realizando na sua vida, no hoje que 2026 vai te oferecer. Então, o convite de Jesus para olhar para a natureza e observar é uma lição de vida, não é? O pássaro tem um ofício, o pássaro, ele voa, esse é o ofício do pássaro. O lírio do campo tem um ofício de ser flor. Ao voar, o pássaro executa o seu ofício no hoje. A planta, ela executa, ao ser banhada pelo sol, o seu ofício no hoje. Agora, a grande questão para a gente é qual que é o ofício do ser humano, a vocação humana. Não é ficando inquieto com o amanhã, não é colocando um monte de meta ou um monte de sonhos que podem ou não se realizar, mas que de uma maneira que isso te tire do presente. O futuro é quase um gancho que vai pegando a gente, vai puxando, né, com as nossas inquietações e vai tirando a gente desse presente, do momento hoje que a gente precisa viver, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa tirania do futuro, de estar obcecado pelo futuro. E nesse texto, Jesus quer mostrar para a gente que existe um jeito de se viver o presente sem ser irresponsável no futuro, mas independente dessa tirania do futuro, na dependência
total e completa de Deus. A fé em Deus nos liberta da inquietação porque, na verdade, ela nos torna sensíveis ao que o presente oferece. Deus cuida de nós, trazendo-nos de volta ao presente, que é o único tempo em que a vida pode se realizar. E é por isso que Jesus diz, então, assim: em vez de vocês se preocuparem com todas essas coisas, por que vocês não priorizam buscar o reino de Deus? Jesus traz uma fórmula simples aqui, do ponto de vista teórico, né? Porque, na verdade, ela é muito complexa e muito difícil, porque deixar as preocupações para trás é uma coisa que a gente quase nunca consegue fazer, né? Deixar essas preocupações da vida é difícil, mas Jesus está apontando aqui um caminho para que a gente possa viver mais leve. E eu quero acreditar junto com você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que Jesus sabe o caminho que Ele aponta para a gente. Ele sabe o caminho. Então eu fico me perguntando na prática, o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Vamos partir desse princípio. Em 2026, para que o ano seja melhor, para que o ano seja mais bonito, mais interessante, mais cheio de graça, eu vou priorizar o reino de Deus, certo? Agora a grande questão é, tá bom, pastor André, mas o que isso significa na prática? Vir para a igreja? Participar das atividades religiosas? Né? Eu acho que não é por aí. Então eu queria sugerir, nessa manhã, último culto do ano, o que para mim, em três opiniões minhas, o que significa seguir em primeiro lugar, ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu acho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus pode significar viver com mais consciência, anota essa palavrinha, consciência da presença e do governo de Jesus sobre a nossa vida. Viver com consciência. Eu acho que a gente busca o reino de Deus tendo mais consciência de que Deus é real e de que Ele governa sobre a minha vida, Ele governa sobre os céus, Ele governa sobre a terra. Se eu tivesse que enfatizar uma palavra nessa manhã, seria a palavra consciência. Vejam bem, o que nos falta não é a presença de Deus. O que nos falta é a consciência da presença de Deus. Não sei se você entende essa diferença. A presença de Deus é uma realidade que está posta. Ele está. Ou seja, ninguém, na verdade, tem mais ou menos porção da presença de Deus. Deus está completo em todos os lugares, em todos os ambientes. É isso que a gente aprende na teologia. Deus é onipresente. Onipresente é que Ele está inteiramente em todos os lugares. Que Deus está lá onde você estiver, Deus está aqui onde você está, acolá onde você vai estar amanhã. Isso é um fato. Não há oscilação na dimensão da presença de Deus em nenhum espaço. Não há. Deus está. E esse é um mistério da presença de Deus. Ele está inteiramente aqui conosco, mas Ele está também com o pessoal que está assistindo lá de casa, está com o pessoal que não está assistindo, está com o crente, está com o descrente, Ele está em todos os lugares. Isso é, de fato, graça de Deus, a manifestação da sua presença. O que tem de diferente é a consciência que um ou outro tem em relação à sua presença. Se eu sou consciente de que Ele está ou não habitando os lugares onde eu estou. Isso tem de diferente. E eu acho que buscar o reino de Deus é viver com uma consciência mais sensível, mais profunda e mais aguçada de que Deus é real
e de que Ele está com a gente, e de que isso pode fazer essa consciência da presença de Deus total diferença na nossa vida. Então eu acho, aqui é só um palpite, tá? Que 2026, ele pode ser muito diferente para melhor, se apesar das circunstâncias, a gente se dispuser a viver com essa consciência mais alerta em relação ao fato de que Deus está onde a gente estiver. Que a gente possa, inclusive, verbalizar isso nas nossas orações, nas orações de medo, nas orações de confiança, seja na oração de gratidão, não sei, sabe, Deus, o Senhor está aqui comigo nas orações de luta, nas orações de vitória, Deus, o Senhor está aqui comigo, porque inevitavelmente eu não preciso ser profeta para dizer que em 2026 você, em alguns momentos, vai se sentir acuado. Em 2026 você, em alguns momentos, vai se sentir abandonado, vai se sentir sozinho. Em alguns momentos, em 2026, você também vai se sentir forte demais, você vai se sentir poderoso demais, você vai se sentir dono de todo mundo demais. E para todos esses momentos, é fundamental saber que Deus está ali, que Ele é real e que a presença dEle é um fato na nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar tem a ver com acordar todos os dias e tentar viver durante o dia todo, me lembrando que a presença de Deus é uma realidade que eu posso desfrutar, não importa como esteja o meu espírito e o lugar em que eu esteja habitando, sabe? E quanto mais eu tiver consciência dessa presença, melhor vai ser a minha vida. Sabe, acordar que nem o Jacó acorda do sonho, lembra daquela narrativa? Que ele acorda e chama aquele lugar de porta do céu e ele fala, Deus estava aqui e eu não sabia. Às vezes a gente precisa se despertar para a consciência. Eu acho essa fala de Jacó uma fala muito potente. Deus estava aqui, mas eu não sabia, eu não estava consciente. Deus está aqui e a gente não sabe. Então, quando você se esquecer, lembre daquela música, você que cresceu na igreja, talvez o Salomão não conheça, mas foi a primeira música que eu aprendi no violão. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Lembre-se disso. A segunda palavra, então, primeira consciência, tá? Segunda palavra é propósito. Não propósito como se Deus tivesse algo predestinado para você executar em 2026. Mas eu acho que significa também buscar o reino de Deus em primeiro lugar, viver de uma maneira que a sua vida alcance um propósito de trazer Deus, ou de trazer não, mas de se aproximar mais da vontade do que Deus quer para a sua vida. Então veja, eu vou explicar. O Salmo 1, por exemplo, sabe, que fala do caminho do ímpio e do caminho do justo, ele diz assim, há o caminho do justo e o caminho do ímpio. Mas para a gente não achar e simplificar, dizer que o Salmo 1 divide a humanidade em dois grupos, dos ímpios e dos justos, a gente pode traduzir, há o caminho da justiça e há o caminho da impiedade. E todo mundo aqui, todo mundo pode trilhar um desses dois caminhos. Então aí pensa comigo, se há o caminho da justiça e o caminho da impiedade, então tem um caminho em que eu me aproximo mais daquilo que Deus quer para mim, e tem um caminho que eu me distancio mais daquilo que Deus quer para mim. Vejam, eu não estou dizendo para você que um caminho te afasta de Deus ou outro caminho te aproxima de Deus. Eu não estou dizendo isso, porque Deus é tão misericordioso que Ele vai estar com você mesmo diante das idiotices que você cometer em 2026. Isso é graça. Deus vai estar com você, porque Ele habita em todos os lugares. Mas o ponto é o seguinte: faça mais coisas que te aproximam
do propósito de Deus para a sua vida, da vontade de Deus para a sua vida. Não é porque você precisa estar mais perto de Deus, porque Deus está onde você está, mas porque você precisa ter propósito, porque você precisa se aproximar da vontade de Deus para a sua vida. E a gente precisa entender que na vida a gente tem que viver com propósitos, construir propósitos. Viver de qualquer maneira é desperdiçar o tempo, é desperdiçar a vida. A gente precisa discernir propósito. Tem um ciclo novo que vai se abrir agora em 2026 e a gente não consegue ir para ele, como eu disse, deixando tudo para trás. Então a gente vai arrastar muita coisa com a gente, parte da nossa história, mas dá para a gente fazer com que esse ciclo seja de um outro jeito, que a gente olhe para 2026 de uma outra maneira. Talvez comece 2026 com a pergunta: qual é o propósito de Deus para mim nesse ano específico mesmo? Não no sentido de que Deus tem algo predestinado e vai cantar no seu ouvido, mas o que eu posso fazer para me aproximar mais da vontade de Deus? Essa pergunta não necessariamente vai te conduzir a uma resposta objetiva, mas a pergunta, ela já é necessária para você pensar nas suas ações. Eu gosto de perguntas, e eu acho que Jesus também gostava de perguntas. Jesus, ele respondia muitas perguntas com outras perguntas. Não sei se vocês se lembram daquele jovem que pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: o que você tem? O que você tem feito? Então, será que você... Quer dizer, Jesus continua com as perguntas, porque ali, na pergunta, a gente pode avaliar a nossa caminhada. Então, 2026, para começar com um propósito, consciência e propósito, comece fazendo pergunta: o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? O que eu desejo fazer com os princípios que eu tenho? Isso aqui faz sentido para a minha vida? Faz sentido para a minha família? Faz sentido para a minha comunidade? Isso vai me fazer crescer? Isso vai me fazer definhar? Isso aqui vai me potencializar para a vida que eu sei que eu posso viver? Ou isso vai roubar de mim a potência da vida que Jesus me deu? Já que Jesus dá para todo mundo vida abundante. São questões que a gente precisa colocar. Faça perguntas. Você precisa discernir propósitos para a sua vida. Busque se aproximar do projeto de Deus para você. Ouse, inclusive, dizer nas suas orações: Deus, a partir do que eu entendo na palavra, esse aqui é o projeto que eu desenhei, que eu me submeti para 2026. Desenhe, rabisque. Faça planos, porque eu acho que às vezes a gente também vai de um lugar para o outro, sabe, tentando discernir o propósito de Deus como uma brincadeira de caça ao tesouro, né? A gente vai se aproximando, aí Deus está lá em cima e fala: está quente, vai. Ou a gente vai se distanciando e Deus vai falando: está frio, mas as coisas não acontecem assim. A gente também pode discernir propósito de Deus para a nossa vida escrevendo, rabiscando, planejando. Então faça os seus rabiscos. O que você quer? O que você quer? Diga para Deus em oração. Agora expresse esse desejo de Deus para a nossa vida, ou para a sua vida melhor, de uma maneira que você consiga ter consciência da presença dEle. Eu não sei porque às vezes a gente tem medo de dizer, ou de rabiscar, ou de sonhar, porque às vezes a gente pensa: não vai se realizar. Se não se realizar, não se realizou, pô. Você tenta de novo, rabisca outra coisa. Faz parte, sabe? A vida é dinâmica. E aí a gente rabisca outra coisa e vai buscar. Então eu acho que buscar o reino de Deus tem a ver, em primeiro lugar, em viver com a consciência da presença de Deus, porque Ele está. Em segundo lugar, viver com propósito, que é discernir os seus caminhos de vida para 2026, diante daquilo que
possa agradar o nosso Deus. E a terceira e última palavra, semelhança. Consciência, propósito e semelhança. Porque eu também, e é palpite, mas é como eu tenho interpretado, uma terceira resposta para aquilo que significa buscar o reino de Deus, tem a ver com ser mais parecido com Jesus. Semelhança. Jesus é o ser humano que representa a mim e a você. A maneira de ser humano que a gente pode ser. O melhor de ser humano que a gente pode ser. Então a gente, às vezes, quer saber nos detalhes, né? O que a gente pode fazer, qual vai ser o propósito, né? Qual vai ser o projeto da nossa vida. E aí, nesse sentido, há uma singularidade, não é? Porque o propósito da sua vida para 2026 não é o meu, de repente não é o seu também, mas existe um projeto comum, uma vontade comum de Deus para mim, para você e para todo e qualquer ser humano, que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo, que tenhamos a imagem do Filho de Deus. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos. Lá no capítulo 8, no verso 28, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito, que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas se você continuar lendo, você vai ver o que Paulo está dizendo ali, é que o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente se pareça com Jesus. É esse o propósito. Então, buscar o reino de Deus significa buscar ser parecido com essa humanidade de Jesus. Buscar ser um homem, buscar ser uma mulher, para o qual os outros olhem e digam assim: tem alguma coisa diferente em você. E não é uma religiosidade vazia, não. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de um moralismo inconveniente, como às vezes a gente faz nesse âmbito religioso, né? Tem alguma coisa diferente, é uma presença, é uma beleza, é cativante estar perto de você, sabe? Parece que você está representando uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, que comoveu não só o cristianismo, mas o mundo todo, como pessoa. Quer dizer, Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que essa é a maior glória que a gente pode ter, que qualquer cristão pode ter. Não sei se vocês se lembram do discípulo Pedro, da história dele, quando prenderam Jesus. Lembram o que acontece? Aquela experiência do Pedro é uma experiência ambígua, porque ele trai Jesus. A gente só fala de Judas como traidor, né? Mas se esquece do Pedro, porque o Pedro está lá, momentos antes de Jesus ser preso, e aí ele está justamente lá falando com Jesus: ó Jesus, estou fechado contigo, vou mandar até no pessoal aqui, não vou mandar no grupo não, mas porque essa galera aí vai te abandonar, mas eu estou fechado contigo. Estou fechado contigo e não vou abrir, nós estamos juntos. Para onde você for, eu vou. E aí passa um momento, o que acontece? Ei, você não estava? Nem conheço, nunca vi, nem conheço, Pedro fala, não é? Para se safar. Essa é a história do Pedro, que eu acho interessante, porque os evangelhos destacam isso, a traição do Pedro. Mas tem um detalhe nesse texto, que é muito importante que a gente passa batido. Que um evangelho conta, que na hora que Pedro é reconhecido, quando Jesus está sendo julgado, eles falam assim: ei, você se parece com ele. Você fala igual a ele. Quer dizer, aquilo que era representava um grande perigo para o Pedro, é a maior glória que a gente pode obter. Alguém chegar para a gente e falar: você se parece com Jesus, você fala igual Jesus. Né? Então Pedro também tinha uma coisa boa, que ele não era só um traidor. De alguma maneira, ele estava tão cativado pela humanidade de Jesus, por aquilo que Jesus era, que ele já tinha tomado, de certa maneira, uma forma, um jeito de falar como de Jesus. E ele é reconhecido pelo jeito igual
de Jesus, por ser igual, por ser parecido. Então vejam, os Atos dos Apóstolos também apontam esse caminho para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus que não estão mais com Jesus e são chamados por um termo pejorativo, os pequenos cristos, que eram justamente aqueles que representavam o Cristo, mesmo quando ele não estava mais presente. E é isso que significa ser igreja. Para quem se pergunta onde está o corpo de Cristo depois da ressurreição, está aqui. Nós somos esse corpo que precisa ser parecido com Jesus. Ele conseguiu deixar uma comunidade com a sua cara nesse mundo. É isso que a gente vê em Atos dos Apóstolos e é isso que a gente precisa ser em 2026. E as demais coisas, e tudo aquilo que a gente precisa. Aí, meu irmão, minha irmã, a gente precisa acreditar, como eu acredito e ansioso que sou, eu preciso acreditar naquilo que Jesus disse. As demais coisas nos serão acrescentadas. Porque o reino de Deus não é uma busca desesperada pelo amanhã, sabe? O reino de Deus é aquilo que já está acontecendo hoje, nas nossas vidas. O reino de Deus, na verdade, embora fale de busca, ele não se encontra, ele se experimenta, ele não é algo que a gente acha, ele é algo que a gente vive, que a gente vai vivendo. E o que me angustia, talvez, me angustie menos, se na correria do dia a dia, eu consiga priorizar e ter a consciência de que Deus está comigo. Ter essa consciência da presença, porque, veja, na hora do desespero, na hora das inquietações, com o que comer, vestir ou qualquer outra, ter a consciência de que Deus está comigo pode me salvar. Pode me salvar do desespero e das inquietações. Na hora que eu estiver muito vaidoso, achando que tenho muito poder, saber ou ter a consciência de que Deus está comigo, isso pode me salvar e humildar o meu coração, não é? Se eu buscar fazer mais coisas que me aproximam dele, e se eu buscar ser mais parecido com esse Jesus, com essa imagem que eu vejo em Jesus, que é a face de Deus, eu acho que as preocupações inerentes às nossas vidas, elas vão diminuir, e a gente vai viver com mais leveza e com mais paz o ciclo que está para se iniciar em 2026. Então essa é a minha oração, para mim, para você, para a nossa comunidade. Em 2026, que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque todas as outras coisas, todas as demais coisas, todas essas preocupações, elas serão acrescentadas. Mas que a gente viva pela graça de um Deus que tem muito mais interesse de que a gente viva bem do que a gente pode imaginar. E é por isso que a gente busca a Deus. É por isso que a gente busca primeiro a Deus. A gente aprendeu a crescer nessa separação. Buscar o reino de Deus era ir para a igreja, fazer as coisas da igreja. Muita gente pensava assim, né? Não fazer as coisas. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é viver onde você estiver, com a consciência de que Ele está presente. É onde você estiver, buscar ter ações que se aproximam mais da vontade de Deus para a sua vida. E ser mais parecido com Jesus, porque esse é o melhor que você vai poder ser, é o melhor do que você vai poder fazer, é a maneira mais feliz e mais alegre que você vai encontrar de viver, por toda a sua vida. Então eu não sei como vai ser 2026 para a gente, né? Mas uma coisa eu sei, Deus vai estar lá desde o 1º de janeiro até o 31 de dezembro. Não vai estar? Né? E tá bom, né? Porque o que mais acontecer, a gente vai construindo, a gente vai descobrindo, a gente vai desconstruindo, a gente vai reconstruindo. Mas saber que Jesus vai estar lá no 1º de janeiro. E quando se findar 2026, Ele vai continuar lá com a gente. 31 de dezembro, se isso não traz paz para o seu coração,
não tira a inquietação do seu coração. Eu não sei mais o que pregar para vocês. Porque é isso, a consciência de que nós não estaremos sozinhos. A natureza sabe disso. Por isso que Jesus disse, olha o pássaro do céu, olha o lírio do campo. Nada lhe falta, porque ele sabe da presença do Criador dele. Então, tente cumprir a sua vocação de ser humano. O lírio do campo não tenta ser um carvalho, né? O pássaro do campo não tenta ser um leão. Quer dizer, eles têm o seu ofício. Qual que é o seu ofício? Qual que é o seu propósito para 2026? Viva esse propósito, esse ofício, porque esse é o grande benefício que a fé de Jesus nos traz, permitir acolher de fato aquilo que Deus gostaria que a gente vivesse, a melhor vida que a gente pode ter. E assim, nunca se esqueça de que esse amor de Deus, que torna a presença dele consciente na nossa vida, sempre vai nos acompanhar. Então, em 2026, se você estiver alegre, celebre, saiba que Deus está ali. Se você cair, saiba que Deus também está ali para te levantar. Se você se sentir, no momento em que você se sente intocável, no sentido de achar que não presta, de que não vale, por culpa sua mesmo, de alguma atitude, ou porque alguma pessoa disse isso sobre você, saiba que você é aceito por Deus incondicionalmente, apesar de se sentir, por vezes, inaceitável. Tenha coragem de viver 2026 com essa presença de Deus, porque isso é amor, é um amor que não se finda. E assim eu tenho certeza que vai ser um ano bonito para todo mundo, para a nossa comunidade, com todos os sonhos que a gente tem, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu ciclo de amigos, que a gente consiga consagrar a nossa vida a Deus e ao seu reino. E eu queria que a gente fizesse um momento de oração no nosso último culto do ano. Se colocasse nesse propósito mesmo. Eu quero buscar primeiramente o reino de Deus, Senhor, porque eu entendi que não é para eu ficar enfiado na igreja, não é para eu ficar enfiado na religiosidade, é para eu desenvolver uma consciência constante da sua presença que me acompanha a todo e qualquer momento, nos bons e nos momentos difíceis. E quando eu tenho resposta e quando eu não tenho e estou muito longe dela. Quando eu gostaria que algo acontecesse e não acontece, o Senhor ainda continua comigo. E quando eu vejo as realizações que eu planejei tomarem forma, eu sei que o Senhor está lá também para celebrar comigo. Quer dizer, não importa. Viva o momento de 2026, sem ficar se inquietando com aquilo que ainda vai acontecer. Eu tenho certeza que com esse propósito a gente vai ser encontrado e abraçado por um amor que nos acolhe incondicionalmente. Esse amor que a gente prega e fala, mas que às vezes a gente não sente. Ore para Deus nesse momento, coloque aí os seus sonhos, coloque as suas lutas que você está levando para 2026. Peça para Ele colocar inclusive pessoas para te ajudarem nesse caminho, ou nessas lutas que você não consegue vencer sozinho. Se lembre também das alegrias, assim. Olha para trás, 2025, e vê os momentos em que você agradeceu, que você riu com seus amigos, com seus familiares, que você pôde desfrutar dessa presença, dessa consciência dessa presença, porque são nesses momentos que nós somos invadidos por uma eternidade que nós carregamos como semente no nosso coração. E peça para que Ele te ajude a cumprir as suas metas. Ele só quer o melhor para a nossa vida. Jesus prometeu vida abundante. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, simbolizando nesse culto, embora tenhamos alguns dias ainda, o final de 2025.
Muitas foram as lutas, nós temos muitas histórias para contar e o Senhor as conhece intimamente mais do que nós mesmos. Mas nós conseguimos olhar em alguns momentos a sua presença. E nós queremos trazer essa consciência da presença que nós reconhecemos no ano de 2025 para 2026, a presença de que o Senhor está na nossa vida, de que o Senhor estará lá, quando nós errarmos e tropeçarmos, porque nós fazemos isso e muito, para nos levantar, não para esfregar na nossa cara, que nós não valemos nada, como um juiz que quer condenar a nossa história, mas como um pai que se preocupa com o filho e quer nos resgatar, e nos levar para esse caminho da justiça, do bem e do belo, Deus. E nós queremos que o Senhor nos conduza, nos ajude a construir propósitos, a pensar 2026, a como ele pode ser belo e bonito, a como nós podemos transmitir a sua beleza, a como nós podemos, inclusive, acolher essa beleza na nossa vida, com as nossas falas, como nós podemos resolver os nossos problemas, com a sua presença. Coloque pessoas especiais nas nossas vidas, no nosso caminho. Que essa comunidade seja o apoio para muitos aqui, que já estão, mas muitos também que chegarão. Que nós possamos sinalizar essa graça de Deus, que abraça, que acolhe, e que ajuda cada uma e cada um a encontrar o seu próprio caminho, Deus. E nos guia diante da eternidade das suas palavras que se cumprem, Deus. Faça-nos, Senhor, termos palavras que se cumpram diante daquilo que os outros esperam de nós. Assim como as suas palavras se cumprem nas nossas vidas, nós queremos honrar o ato da promessa, o ato da palavra, diante de tanta versatilidade, diante de tanta flexibilidade, diante de tanta fluidez. Nós queremos também colocar na nossa história palavras que se cumpram, promessas que se cumpram, Senhor, para que nós possamos firmar alianças em que, mesmo diante de tantas opções, daquilo que a gente pode ser, o outro ainda possa contar com a gente, possa contar conosco. Nós queremos ser amigos e amigas verdadeiros e verdadeiras. Nós queremos ser fiéis à Tua palavra. Nós queremos encontrar todos os dias essa presença e com ela desfrutar as nossas horas e o nosso tempo de vida, Deus. Vem em 2026, assim como o Senhor fez em 2025, continuar nos abençoando, Deus, nos dando força, amor e graça. No nome do Seu Filho Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.